Nascido em 1839, Machado de Assis foi um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Autor de clássicos como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e tantos outros, também foi um exímio contista. Os temas tratados na literatura machadiana são variados e discutem desde a República até a escravidão, e há um tema especial também capaz de suscitar interesse dos juristas e nos juristas, a questão da dogmática. O que é a dogmática? O que a obra de Machado de Assis tem a nos ensinar quanto a isso? Essa e outras questões são debatidas no programa de hoje, que trata do tema Machado e a dogmática. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias e clássicas. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema Machado e a dogmática. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e André Caram Trindade, professor de Direito da IMED. Sejam bem-vindos e eu começo com... Pode ser a Henriette? Pode ser. O texto que eu selecionei do Machado de Assis é O Alienista. Na verdade, é um conto, apesar da extensão que esse texto tem, né? São 13 capítulos. Ele é publicado como era de hábito na época, primeiro na revista literária A Estação e depois em livro na coletânea Papéis Avulsos, que é de 1882. No Alienista, nós temos a história de Simão Bacamarte, que após estudar em Coimbra e em Pádua, retorna para sua cidade natal, no litoral do Rio de Janeiro, Itaguaí, e sendo um renomado médico, resolve se dedicar à psiquiatria. Uma história bastante conhecida, né? Ele preocupado com uma doutrina psicológica, com uma teoria psicológica, com como enfrentar a loucura e os loucos, ele se dedica a essa tarefa integralmente de corpo e alma, né? Nós temos, então, como temática o tema da loucura e temos a questão do poder e do controle social. Um controle social que aí é exercido de uma forma extremamente legitimada pela ciência, porque todos os atos do Simão Bacamarte são atos praticados em nome da ciência e das suas conclusões científicas. O que nos dá um monte de tema para perguntar e para questionar em relação à ciência jurídica, se é um pouco diferente disso que nós temos na história do alienista ou não. Principalmente nesses tempos agora. A ciência funciona como um álibi, né? Exatamente. A ciência, a gente faz tudo em nome da ciência, né? Então, em nome da verdade, em nome da ciência, enfim. E da democracia também, não? Por que não, né? Sempre se diz isso também. Na verdade, não se faz, mas se diz que... André? Bom, na verdade, a gente procurou pensar nesse programa sobre... Não era um programa para ser específico sobre Machado, e a gente também não sabia ser sobre a dogmática, né? A ideia era discutir a dogmática, assim, procurar um autor que pudesse nos dar uma luz, Drayton, sobre dogmática, sobre doutrina, sobre ciência. E aí terminou casando, né? Só para justificar por que a gente fez isso, e conseguiu identificar nos textos do Machado. Que é um autor que é importante para os juristas, né? Por diversas razões, e que tem recebido uma atenção especial daqueles que estudam Direito e Literatura. O Luiz Carlos Cancellier de Olivo, né? Que é membro da nossa Rede Brasileira de Direito e Literatura, agora reitor na UFSC, né? É um dos pesquisadores dos juristas no Brasil que tem estudado as relações entre Machado e o direito. É importante deixar isso registrado. Eu trouxe um texto que eu não conhecia, né? A vantagem do Machado é que está tudo disponível na internet, né? Que se chama Um Apólogo.
Se você colocar na internet, no YouTube, encontra diversos vídeos, né, como é uma fábula, vídeos animados, infantis, que contam essa fábula. Tem diversas ilustrações, desde a TV Escola até, enfim, vídeos caseiros. Aí vale a pena, é interessante. Do que trata o Apólogo? É uma discussão sobre o trabalho desempenhado, a dignidade do trabalho, a discussão entre uma agulha e um novel de linha. Então, entre a agulha e a linha, elas querem saber qual que faz o trabalho mais importante. E aí fazem um debate, né? Logo no início, a linha provoca e diz: a agulha não tem cabeça. Né? A primeira intimidação. Dentro do debate vem a resposta: os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu? Responde a linha. Então, cada uma mostra as vantagens e as desvantagens nesse confronto, né? Diz a linha: você fura o pano, nada mais. Então, tem essa discussão de quem que abre o caminho, quem que segue. Quem que segue o quê? Né? Então, a partir daí a gente poderia, e aí tem duas leituras que a gente pode desenvolver depois, para pensar sobre a doutrina, para pensar sobre os tribunais, para pensar sobre a jurisprudência. Quem faz qual caminho? Quem que puxa, quem que segue, como é que se dá essa relação a partir desse texto, dessa fábula do Machado, que tem uma moral da história, né, que a gente também pode aprofundar, em que termina a discussão entre a linha e a agulha, e aí o narrador coloca: contei essa história a um professor de melancolia. Aqui seria a questão do professor de filosofia, Drayton. Um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então também daria para discutir aqui o papel da ciência dentro da sala de aula, ciência do direito, como é que essas coisas vêm sendo desenvolvidas, a que servem, etc. Para os alunos... o senso comum. Né? Para entenderem, até Kelsen, assim, o direito, os juristas estavam preocupados com a agulha e a linha, quer dizer, com o próprio direito. Kelsen disse: é impossível, porque isto envolve juízos morais, etc., então, valorativos, etc. Então, o que ele foi fazer? Um discurso, uma metalinguagem sobre. Então, é descritivo, não importa se a agulha se atravessa com a linha, se a linha é mais que a agulha, o cientista só vai descrever o atuar e o furar do pano e a linha. Quer dizer, enquanto o direito se preocupava diretamente, os juristas com a teoria do direito com o direito, Kelsen vai afastar-se e vai tratar da teoria sobre o direito, né? Ser descritivo da ciência jurídica, né? Então dá para os alunos entender aí também. Sim, a gente pode avançar e dizer se a ciência não tem um papel que é prescritivo também, né? Exatamente. Um segundo momento, segundo estágio, que é de determinar e dizer algumas coisas. Kelsen, o custo sempre disso é deixar a agulha fazer o que quiser e a linha o que quiser, porque você não o controla, porque você só descreve. Diga, Drayton. O terceiro texto machadiano hoje, eu também trouxe um conto de Machado de Assis com o título Teoria do Medalhão. E esse texto, ele apresenta o diálogo entre um pai e um filho. E já vamos mudar tudo desde o início agora. Não é um diálogo, porque é um pseudo-diálogo, só o pai fala. Então não há uma interação. E a função do filho é confirmar, vamos dizer assim, o que o pai... Anuir. Para usar bem jurídico, anuir. Exatamente. Então, e já lançando luzes para o que virá depois do nosso debate hoje. E não discordar. Ele tem que concordar, tem que ouvir e se dobrar. O janjão, né? O janjão. O janjão vai aparecer como aquele que se dobra à autoridade do pai e às ideias do pai. Então, não é um diálogo, em última instância, e é uma espécie de manual de como se tornar um medalhão. O medalhão é uma pessoa que é muito benquista, que chega à velhice com respeito, com reconhecimento, só que essa pessoa não é reconhecida por seu conteúdo, por suas características próprias, mas sim pela sua capacidade de adaptação. Ele não pode sair do senso comum. Essa é a regra. Ele tem que se adaptar. O ideal do camaleão
Claro. Mas Mas é No isso. medalhão, ele vai ter que se adaptar às mais diversas circunstâncias. A ideia do medalhão é não ter ideias próprias. Esse é o princípio fundamental, né? A gente podia dizer assim. Esse Não é pense. Não pense. É. Então, ele é o modelo kantiano que aparece num opúsculo kantiano, que é a resposta à pergunta o que é iluminismo, ou esclarecimento. Uhum. Porque Kant, um texto belíssimo, curto, diz que o iluminismo, o esclarecimento, é a saída do estado de minoridade para o estado de maioridade, e nós somos culpados da minoridade. E essa minoridade se dá por dois motivos, por preguiça e por covardia. E aí ele diz, sapere aude, ousa saber. Então, aqui é o contrário, nós não vamos ousar nada. Não. Nós vamos ficar no meio da massa. E o não elemento vamos da chamar. maioridade está presente aí, né? Que é os Claro. 21 anos. Ele Essa exatamente, conversa- obrigado. essa conversa, se né? dá, Não. essa pseudo-conversa se dá quando Ele completa o 21 Janjão anos. chega a 21 anos. Perfeito. Então, é a maioridade. Eu não tinha chegado a esse Claro. ponto, mas já que, ligando com o texto kantiano, exatamente, é a anti-maioridade kantiana. E Eu ele não diz- conhecia o texto kantiano, né? Mas lá fala, e Mündigkeit, é o termo que Kant usa lá, é a possibilidade de fazer uso da própria palavra, da própria boca, Sim. do discurso. Claro. Essa é a vantagem, Lênin. Essa eu estava fazendo as contas hoje antes. Esse é o 9º ano que a gente inicia agora as gravações do programa. É o 9º ano ininterrupto, né? Então essas coisas, esses Só acontece- encontros só só acontecem acontece. devido a isso, né? Só para deixar registrado. Sim, claro. E nós já fizemos, trabalhamos o texto do Medalhão, mas sempre Especificamente. surge coisa nova. Mientras tanto, eu descobri que Shakespeare, na peça Hamlet, o Polônio também dá conselhos desse tipo. Quer dizer, provavelmente o Machado leu Shakespeare, era um leitor de Shakespeare, né? E acho que até é tradutor, não sei. Então, essa questão é muito importante. Por exemplo, a questão da agulha e da linha também, no fundo, a visão, na ciência, na teoria do direito, é a visão externa, né? Por exemplo, o Kelsen faz uma visão externa do fenômeno, né? Que poderíamos chamar uma visão externa, não cognitivista, ou seja, não se põe moral nessa história, enfim, absolutamente descritiva, né? Descreve como é o objeto. Descreve. E no fundo, e isso se mistura um pouco no texto do Medalhão, porque o discurso do pai é prescritivo. É descritivo. Ele diz o que o filho deve fazer e o que ele não deve fazer. Sobretudo o que ele não deve fazer. E Não tem ter uma ideias, frase genial, não pensar, né? não refletir, E não, ele- e tem não uma frequentar bibliotecas. Tem uma frase genial no início, né? livrarias. Que cabe muito assim hoje para o tipo de direito que se pratica, ou o nível médio assim, dos livros, direito facilitado, simplificado, essas coisas que andam por aí. Quer dizer assim, tens inópia mental, É assim, logo exato, tens o requisito para ser um Necessário. medalhão. Tem estudo para. E eu escrevi no livro, no texto que eu tenho, os contos do Machado, enfim, eu botei do lado bingo. Olha isso aqui, ó. A Na solidão, meu música. medalhão. A solidão é oficina de ideias. Então ele não pode andar Perigoso, sozinho, isso é ele não perigoso, deve ficar isso é sozinho. Nunca ande sozinho, porque você pode ter ideias. E outra, não faça nenhum esporte que faça pensar. Isso. Jogue sinuca. Genial. sensacional. É genial. Olha, parabéns por vocês terem trazido esses três E eu textos. agradeço ao André a indicação desse Foi encontro. você que indicou Foi a pro primeira vez Drive? que eu li esse texto. Perfeito. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, Machado e a dogmática. Já começamos muito bem, né? No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre a obra machadiana. Um instante só, já voltamos.